Meus irmãos, nós vamos continuar no livro de Mateus, eu não sei por quanto tempo, não? Mas eu fui orientado a não ter pressa. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Nós vimos a primeira parte e vamos entrar exatamente agora na continuação do sermão, onde é tratado sobre esmolas, oração e jejum. E não só isto, mas a partir do versículo 19, nós vamos ver acerca do tesouro no céu, olho puro, os dois senhores e ansiosidade e solicitude pela nossa vida. Jesus Cristo, Ele trata tanto de problemas espirituais como materiais. Porque quando Ele vê o homem completo. Ele vê aquilo que existe no homem, como homem para ser aplicado na vida humana normal, e aquilo que é necessário no ser humano para ser aplicado na vida espiritual, para o crescimento material e crescimento espiritual. E naquela época, como em todos os locais, sempre houveram aquelas pessoas que esmolam, não? Pessoas necessitadas que vivem da caridade alheia. E quando se pensa em esmola, existem vários tipos de pessoas que agem com aquilo que fazem. Jesus diz o seguinte no versículo 1: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não terei galardão do vosso Pai que está nos céus. A primeira grande verdade que o Senhor nos ensina é que quando nós ajudamos o nosso semelhante necessitado, nós estamos prestando um serviço a Deus. Observemos isso. Porque o ser humano, ele suporta muitas coisas, mas quando mexe com o seu bolso, o negócio fica meio difícil, não é? Por isso que Jesus disse: aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Só que naquela época, e nós vamos ver que isso era muito predominante no meio dos fariseus. Esse texto aqui vai nos falar muito acerca de fariseus. Havia aquele grupo de pessoas que se julgavam seletas, e parece que eles pensavam que eram superiores a todos, eram mais santos do que os outros e faziam as coisas para se mostrar. Então parece-nos que quando eles iam dar uma esmola, eles procuravam um local que chamasse a atenção das pessoas, para que as pessoas vissem eles praticando aquele ato de caridade e pudessem falar bem deles, né? Porque Jesus olhou para eles assim: sepulcros caiados. Vocês por fora, vocês estão bem pintados, agora por dentro só tem podridão. É porque exatamente os fariseus, eles prestavam todo tipo de serviço e trabalho, mas no intuito de serem vistos pelos homens. Hoje em dia a gente vê muito isso. Quando alguém está esmolando, existe muita gente perto, tem muita gente que chega e coloca a sua esmola também. Ele quer ser visto. Ele quer que as pessoas digam: ali está um homem, ali está uma mulher, ali está uma pessoa boa, uma pessoa que tem compaixão do seu semelhante e procura ajudar o seu semelhante. Mas não é só nesse ponto. Existem aquelas pessoas que tudo que eles fazem, eles procuram ser vistos pelos homens de uma forma a receberem a glória humana sobre si.
Procuro sempre uma recompensa. A Bíblia nos ensina diferente. A Bíblia nos ensina que tudo que nós fazemos como se fizéssemos para Deus. E veja, quando nós pensamos em Deus como Espírito, então aquilo que é feito para Deus, ele não é visto com muita facilidade pelos homens. Pode ser que alguém note, mas não é tão fácil assim. Então existem dois grupos de pessoas: aqueles que fazem as coisas para serem vistas pelos homens, e aqueles que fazem as coisas exatamente só pensando que estão fazendo para Deus. Isso em todos os aspectos da vida. No trabalho da igreja, tem pessoas que são dedicadas ao trabalho da igreja quando as pessoas estão vendo. Isso tem acontecido até com o zelador aqui, né? É que nós já tivemos zeladores que eu reclamava. Você podia chegar durante a semana, ele estava sentado tranquilo. Quando chegava domingo na escola dominical, ele estava com a vassoura, estava com um pano limpando tudo, limpando banheiro. Rapaz, mas você não teve a semana? Mas não deu tempo, você estava direto. Então procurava fazer a limpeza da igreja na frente das pessoas, para as pessoas dizerem: que rapaz trabalhador, né? Como é responsável, esta hora está aí. Em todos os aspectos da vida. Tem pessoas que ajudam financeiramente na igreja, mas eles tocam trombeta. Olha, esse mês eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei com isso, ajudei com tanto, eu fiz mais, eu dei mais, eu dei menos. A Bíblia diz: vocês já receberam a recompensa. Recompensa vocês já receberam, porque vocês tocaram trombeta, e quando trocaram trombeta, não é recebido por Deus, é simplesmente recebido pelo homem. Outro problema grande na esmola é porque existe um obstáculo muito grande quando nós vamos dar uma esmola. A Bíblia diz: dá a quem te pedir. O Evangelho do Reino, né? Dá a quem te pedir. Mas é difícil, não? A pessoa chega esmolando, você olha para ele e diz assim: será que ele vai beber uma pinga? Será que ele vai comprar uma droga? O que será que ele vai fazer com esse dinheiro? Então aquilo se torna muito difícil a ajuda de uma pessoa. Então, biblicamente, nós não podemos ser levados a este exame. Nós temos que obedecer à determinação bíblica. Agora, se a pessoa usar aquele dinheiro que nós demos a ela por uma coisa ilícita, vai ser um problema entre ele e Deus. Tá certo? E nós vivemos em um país com muita miséria. Graças a Deus, por que Deus tem nos dado, um local para morar, carro até para andar, não é? Como está viajando, como está isso, como está aquilo. É muita bênção de Deus que a gente tem na vida. Se a gente olhar para o passado, quem nós éramos, de onde nós viemos, né? De onde nós viemos, e o que Deus fez por nós, é de assustar. É o que eu vejo nessa igreja aqui. Eu vejo muita gente que não tinha nem um chinelo para colocar no pé. E hoje eu vejo encostar com um carrão aí, né? Com muita bênção na vida, com muita coisa boa que o Senhor tem feito. O Senhor tem mudado, o Senhor tem transformado. E a misericórdia é de Deus. Então por que o Senhor nos dá as coisas? O Senhor nos dá as coisas para que nós possamos suprir as nossas necessidades e ajudar também o nosso semelhante. Então nós precisamos vencer este incômodo. Este incômodo de que quando alguém nos pede uma esmola, nós ficamos analisando o porquê e o para quê da esmola. Você sabe que eu tenho a língua pregada, né? Eu não posso falar. Às vezes eu falo uma palavra bem explicada, quase soletrando, porque senão não sai. É difícil, não? Então o que nós temos que fazer nessa passagem? Jesus está mostrando o seguinte: que Ele nos colocou aqui na terra também para abençoar a vida de outras pessoas, para que não passem necessidade. O reino de Deus é difícil, não é fácil não. Mostrei para vocês que nós estudamos
aquela parte da igreja primitiva, que não era determinado, não era uma ordem, você tem que vender o que tem, como algumas pessoas fazem. Esses dias, uma irmã estava contando aqui para minha esposa, que o seu marido foi numa certa igreja aí, e quando chegou lá, a pessoa disse que ele tinha que dar exatamente uma quantidade X, era uma quantidade grande, e ele dando aquela quantidade grande, se Deus não operasse o que ele queria, aquela pessoa que estava ministrando disse que ia comer a Bíblia, na casfolha, comer e engolir, porque ele tinha certeza que dava. Isso é barganha com Deus. Deus não faz barganha. Deus não faz barganha. Deus responde às nossas orações. Talvez comecemos a estudar hoje. E a forma como Ele responde, por que Ele responde às nossas orações? Ele quer que nós oremos para Ele responder às nossas orações. Ele quer que nós peçamos para Ele nos atender. Você vê que Ele chegou perto do cego. Ele sabia que o cara era cego, sabia que o cara queria ver, mas ele disse: o que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver, eu quero ver. Então você veja nessa problemática da esmola, que nós não devemos olhar segundo o direcionamento daquilo que estamos pensando na pessoa, mas temos que olhar para a pessoa exatamente com amor, pela necessidade que ele está. Ok? A segunda parte, meus irmãos, porque o que eu disse aqui, ele consta aqui, né? Quando, pois, deres na esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando deres a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensa publicamente. Agora nós passamos à segunda parte. Esta aqui é um pouco longa, mas ela tem que ser bem compreendida por todos nós, porque é uma coisa que nós fazemos, mas muitas vezes não entendemos tudo que nós fazemos. Jesus vem no versículo 5 em diante e diz o seguinte: e quando orares, não sejais como os hipócritas. Engraçado, para nós vamos estudar quem são esses hipócritas aqui, são os fariseus, viu? Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, do versículo 5 ao versículo 13. Vamos começar. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando eu vou orar, eu tenho que pensar que esta oração tem que me levar a um propósito de uma realização de Deus sobre a minha vida ou sobre a vida de alguém. Oração com finalidade. Oração com finalidade. Porque muitas vezes nós não oramos com finalidade. Nós oramos para nos mostrar, e nós vamos estudar isso. Tipos de oração. Nós oramos para atacar o irmão que está ajoelhado com a gente.
Você sabe alguma coisa de ruim dele, você se ajoelha para Senhor, vamos estudar bem a oração, vamos demorar nesse assunto um pouco, para ver alguns fatos. Eu tenho que me basear para orar o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6. A palavra diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graças. Aqui começa a palavra a me ensinar um modelo para eu orar. Primeira coisa, sem ansiedade. Ansiedade é falta de confiança. Quando eu estou ansioso por alguma coisa, é porque eu não acredito que aquilo possa me acontecer de bom, ou eu acredito que aquilo possa me acontecer de ruim. Então isso me traz ansiedade. A ansiedade, ela vem exatamente com a falta de segurança. As pessoas ansiosas, elas são inseguras. Elas não têm certeza, elas não têm firmeza. O que biblicamente diria, elas não têm a fé necessária ou a fé exigida pelo Senhor para que Ele responda a nossa oração. Então, a primeira coisa que eu como crente, você como crente, nós que dependemos de Deus, a primeira coisa, eu tenho que ter confiança em Deus para orar a Ele. Porque se eu vou orar a Deus e eu não tenho confiança nele, eu não vou receber. Tiago diz que aquele que pede duvidando é como as ondas do mar, né? Fica naquele vai e vem, né? Vai e vem e pronto, não sai do lugar. A maré baixa, a maré sobe, mas a água está sempre por ali. E é isso que acontece na vida da gente quando nós vamos orar. Nós somos tomados por ansiedade, aquele desejo profundo com a dúvida acerca daquilo que nós estamos pedindo. Isso é uma ansiedade. Tanto a receber o que é bom, como a ser livrado do mal. E é aí que o apóstolo, escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Você já viu uma criança? Sua filhinha está deitada no seu colo. Ela não está pensando se vai ter café para ela amanhã. A senhora que é a mamãe é que vai cuidar do café dela. Ela levantou a cabeça e olhou para mim. A senhora que é a mamãe é que vai cuidar do café dela. Mas ela vai deitar tranquila. A senhora que, quem sabe, vai acordar a criança, vai dizer: filha, vem tomar um café, vai tomar uma mamadeira. É dessa forma que nós temos que ser com Deus. O que é que Davi diz? Eu me sinto como uma criança desmamada nos braços de Deus. A criança só se alimenta, ela novinha, se a mãe lhe der o seio, ou então colocar a mamadeira na boca dela. Exatamente isso que acontece com a nossa vida espiritual. O que nos traz ansiedade? É a falta da certeza de que aquilo que temos necessidade possa ou não ser concedido. Então, para que eu ore sem ansiedade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é que a minha vida seja de tal modo segura em Deus. É que meu conhecimento, meu relacionamento com Deus supere qualquer situação que está diante de mim. É o acreditar em um Deus todo-poderoso. É o acreditar em um Deus controlador de todas as coisas. É eu acreditar em um Deus que conhece o amanhã. E sabe o amanhã, o que pode acontecer, o mal que pode vir, Ele pode me livrar. É aquele: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me guardou.
Então, quando nós temos esta confiança, nós perdemos a ansiedade. Nós perdemos totalmente. Segundo fato interessante que o apóstolo começa a ministrar quando nós vamos exatamente orar. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Petições conhecidas diante de Deus. A gente sabe que Paulo era um doutor da lei. Paulo era um advogado. E ele usa nas cartas dele muitos termos jurídicos. E aqui, mesmo à noite, aqui sentado, eu vejo vários operários do direito aqui, olhando para a minha cara. Então, se eu disser uma besteira, eles me apedrejam. Uma petição, o senhor que trabalha no tribunal, pastor, é exatamente uma peça que ela possui certos requisitos. Se faltar um daqueles requisitos essenciais, não é, Marta? O juiz simplesmente ele defere, julga inébita, manda arquivar, toma uma posição qualquer. Da mesma forma, a minha oração e a sua oração, para ela ser conhecida diante de Deus, ela tem alguns requisitos e pré-requisitos. Nós só ajoelhar, oh Senhor, toma conta, me abençoa, guarda. Não, tem uma caminhada. Tem uma caminhada. E essa caminhada, muitas pessoas, por não entenderem, acham que é como se fosse uma penitência. Por isso desprezam a oração. Vocês podem ver que o culto menos frequentado é para orar. Orar é uma penitência para muita gente. É muito difícil para muitas pessoas, porque as pessoas não querem cumprir os pré-requisitos que o Senhor determina para que conheça a nossa oração, para que conheça a nossa petição, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Você vê que as pessoas oram e pouco agradecem. Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, me dá. Ninguém começa, Senhor, eu te agradeço. Te agradeço pela tua bondade. Te agradeço pela tua misericórdia. Te agradeço porque tu és meu Deus. Te agradeço porque perdoaste meus pecados. Te agradeço pela salvação. Te agradeço pela vida eterna. Te agradeço pela saúde. Te agradeço pelo emprego. Te agradeço pelo novo dia que me fizestes ver. Te agradeço pelo pão que me concedestes. Te agradeço. Você começa a agradecer. Eu pelo menos, sabe o que eu fazia muito? Eu levantava de manhã, eu não orava pedindo, Senhor, me dá o pão de hoje. Mas eu, Senhor, te agradeço, porque eu vou buscar o pão de hoje, porque tu já me destes. Na tua palavra tu diz que quando eu durmo, tu me concede. Então eu te agradeço, Senhor, porque tu me fizeste levantar, e eu vou buscar o meu pão de cada dia. E o Senhor nunca me deixou faltar. Nunca me deixou faltar. Eu vi no local que eu trabalhava, tinha colegas que a gente fazia vaquinha para pagar no fim do mês o aluguel do escritório do rapaz. E não foi uma vez, duas, a gente fizemos várias vezes vaquinha por causa disso. Fazia vaquinha para cuidar de outros colegas advogados. E o Senhor nunca deixou faltar nada. Sempre deu bênção, deu fartura, abençoou. Me deu possibilidade de criar meus filhos, de educá-los. O Senhor sempre foi uma bênção. Mas eu sempre acreditei em um Deus de providência. Um Deus que faz as coisas, um Deus que responde, um Deus que provê todas as coisas. Então eu criei uma forma de vida, sabe o quê? Eu não tenho ansiedade pelo dia de amanhã. Amanhã, Deus é que sabe. Se alguém me chegar e disser assim, olha, amanhã você vai enfrentar tal problema, pode ficar tranquilo que eu não vou perder meu sono. Deixa amanhecer o dia. Quando amanhecer o dia, aquele problema pode não existir mais.
a fonte daquele problema pode ter desaparecido. Entende? Mas o que? Por que isto? Porque nós passamos a conhecer Deus e agradecer a Deus pelo que Ele fez, pelo que aconteceu conosco, não é? Ação de graça. Ação de graça não é só por vitória, não. Outro dia nós deu testemunho aqui do meu neto, aquele magrinho, né? E mostrou o quê? Mostrou quando ele estava internado, desenganado pelos médicos, que a gente orava agradecendo até o escalpo, orava agradecendo a gás, tudo assim, a gente agradecia a Deus. Por quê? Aquilo estava acontecendo. Será que era a vontade de Deus? Se não fosse a vontade, era a permissão. Mas Deus estava no meio. Se Deus estava no meio, está no controle. Então agradecer pelo que está acontecendo. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o seu santo propósito. Então está acontecendo alguma coisa, eu vou orar, eu vou agradecer a Deus pelo que está acontecendo. Senhor, obrigado por esse problema. Tu está trabalhando na minha vida, tu está modificando alguma coisa, tu está falando comigo de alguma forma. Abre meu entendimento para que eu entenda realmente o que tu estás me dizendo, o que tu queres me dizer, o que tu queres modificar, o que tu queres fazer. Porque Ele é Pai. Ele está com todo o controle, e com o controle que Ele possui, eu me deito nos braços dEle. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, a sombra do Onipotente descansará. Então, meu primeiro passo na oração tem que ser este: comparecer segundo a vontade de Deus, para que a minha petição seja conhecida, tá certo? E tanto na minha oração como na minha súplica, eu tenho que estar com ação de graças, reconhecendo um Deus que faz todas as coisas, realiza tudo. Então, o que eu tenho que me firmar? Deus tem um propósito, mas nós temos que estar dispostos a orar. Deus tem um propósito. Onde é que eu conheço o propósito de Deus? Na Bíblia. Na Bíblia está a vontade de Deus. Na Bíblia está aquilo que Ele quer que eu faça. Então, quando eu me dedico ao propósito de Deus, o Senhor Deus começa a agir. Então, Ele precisa que o homem esteja disposto a orar. Não, Senhor, você às vezes não está orando nem por uma coisa sua, e o Senhor está te concedendo. Você está orando. Então a Bíblia nos mostra o quê? Que a pessoa, além de estar disposto, nessa disposição, ele queira que a vontade de Deus seja estabelecida aqui na terra. Nós estamos entrando no Pai Nosso. Seja estabelecida aqui na terra. Então, qual é a função da oração? É abrir um caminho na minha vida para que Deus realize a sua vontade. Você vê que eu estou desmistificando muita coisa acerca de oração, eu penso. Porque eu penso que a oração é só pedir para eu ser curado, uns pensam que é para ser curado, para ter dinheiro, para ter o carro, para ter a casa. Não. A oração é um meio de nós abrirmos um caminho para Deus realizar a sua vontade. A oração é como se fossem os trilhos para uma locomotiva andar sobre ela. É como se fosse a estrada para você ir a algum local. Pega o seu carro e vai dirigindo por aquela estrada. Aquela estrada tem sinalização. E dentro da sinalização daquela estrada é que estão os preceitos para você chegar lá. Da mesma forma, eu conheço a vontade de Deus. Então Deus quer levar a sua vontade, mas Ele quer que alguém peça. Olha para o céu e diz assim: o que você quer, meu filho? Eu quero ver, Senhor. Então tu vai ver. O Senhor conhece, mas Ele quer que abramos os nossos lábios exatamente para que Ele realize. Tá certo? Lá em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz o seguinte: e esta
é a confiança que temos para com Ele. Olha aqui, olha, voltou o que eu falei antigamente. Eu tenho que conhecer, acreditar e confiar para não viver com ansiedade. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha aqui já um pré-requisito na oração. Oh Senhor, faz com que meu marido morra. Pode jejuar. Não é segundo a vontade de Deus. Ele vai morrer no dia que o Senhor achar que der. Senhor, é minha mulher. Senhor, quero ficar viúvo logo. Teu vizinho vai ficar viúvo, você vai ficar casado. Que só vai morrer quando for vontade de Deus. Nós vamos parar em oração, não sei quantas, quarta-feira vamos falar em oração, mas não vamos abrir esse assunto. Eu preparei a primeira parte do estudo por 50 folhas aqui. Não sei como é que vai, se eu vou passando por cima muito, não vai, não é? Mas, então 1 João 5, 14, 15 diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então o que é que eu tenho que perguntar? E você tem que perguntar a si mesmo, o que eu estou pedindo é segundo a vontade de Deus? Senhor, mata esse vizinho logo. Diz que estava na guerra, a última guerra mundial, e americano de um lado e o outro cara do outro lado, e um orando para matar o outro, outro orando para matar o outro. Não sei se eles morreram, não lembro o resto da história, mas eu sei que Deus não atendeu nenhum nem outro. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, como é que eu vou saber isso? Eu volto aqui para Filipenses 4 e 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Petições conhecidas, segundo a vontade de Deus. Então eu posso afirmar categoricamente, peremptoriamente, Deus, a oração tem como objetivo que nós venhamos fazer com que a vontade de Deus se estabeleça na terra. A vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para os meus filhos, para os meus netos, a vontade de Deus para a igreja, a vontade de Deus para o meu vizinho, a vontade de Deus para a minha esposa, a vontade de Deus para o seu marido. Então tudo isso tem que ser feito com a vontade de Deus estabelecida. Aí de ora, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Volto a repetir. Propósito de Deus, a vontade de Deus, eu tenho que conhecer melhor a vontade de Deus, para que a minha oração seja agradável diante de Deus. Onde eu vou conhecer? Não é no livro de História Geral, não é no livro de Física, não são nos compêndios de Direito, mas eu vou conhecer na palavra de Deus. Assim as nossas orações são agradáveis e os nossos propósitos são cumpridos. O que é oração? A oração não é um monólogo, como muita gente pensa. Muita gente se ajoelha para orar. Mas será que Deus não fala? Oração é uma via de duas mãos. É eu falando com Deus e Deus me respondendo. Eu tenho que acreditar realmente que Deus é um Deus que responde orações. Ele responde através do meu próprio espírito.
Eu estou orando por uma coisa, o Senhor me dá uma orientação para que eu faça ou não faça aquilo. Ele responde acerca de manifestações exteriores, mas o Senhor responde. Tem muita gente que prega, até eu já preguei, né? Acerca do silêncio de Deus. O silêncio de Deus é uma resposta. Uma resposta. Uma criança vai brincar com o objeto pontiagudo. Você é pai, você é mãe, o que você faz? Você retira dele. Ele pode chorar, eu quero, você não dá. Uma moedinha pequena você não dá para o seu filhinho, porque pode engolir. Lá em casa já aconteceu, não já, noite? Já aconteceu de engolir. Você entende o meu negócio? Então não é tudo que você pede, mesmo que não seja ilícito, que Deus vai te conceder. Então, para muitas coisas a resposta de Deus vai ser não. Vai deixar você chorando. Ele vai privar de alguma coisa para lhe abençoar em outra. A privação que Deus faz é exatamente uma defesa lançada na nossa vida, nos livrando de um mal maior. Eu lembro há quase 50 anos atrás, quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, eu tinha um professor de filosofia que dizia o seguinte, que a felicidade é a porta fechada, que eu não consigo abrir, mas eu deixo ela e vou para outro local. Nós devemos ser assim com Deus. Eu estou batendo aqui. Está tendo a resposta que eu quero. Eu falo, Deus não está falando, Deus está falando. Eu não estou entendendo. Por isso eu tenho que começar a falar como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu quero entender. Eu quero entender os mistérios de Deus. Eu quero entender como Deus fala. Deus fala pela natureza. Você está pedindo para Deus falar contigo. Chega uma pessoa, te diz uma coisa que você fica olhando assim, foi que arranjou isso. Eu estava falando com Deus acerca disso, e agora chega essa pessoa e fala dessa forma. Tranquilamente, você é um crente, você para, você fica ouvindo. Ah, pastor, mas ele não é nem crente. O Senhor usou uma mula para falar com Balaão. Uma mula não, uma jumenta. Para falar com Balaão. Balaão teimou, o Senhor fez a jumenta parar. O que Balaão não estava vendo, a jumenta viu. Balaão não estava vendo um anjo, a jumenta viu um anjo com a espada desembainhada para não deixar ele passar. Então a própria jumenta viu o que o profeta não estava vendo. Às vezes, até quem não é crente, quem não serve a Deus, está te trazendo uma resposta e você não está entendendo. É por isso que o crente é humilde de coração. Ele tem os ouvidos abertos. Porque o Senhor pode falar com ele até como uma jumenta, trazendo a resposta na oração dele. Como fez o Balaão. Só que quando nós temos o Espírito de Deus, se o Senhor fala, a gente sente que está falando. Ah, mas aquela pessoa, não importa quem é aquela pessoa. Deus usa o que Ele quer, da forma que Ele quer, e nos responde como Ele quer, na hora que Ele quer. Nós é que precisamos estar exatamente conhecendo a vontade dEle para entender o seu plano, tá certo? Os seus propósitos sejam cumpridos. Então a oração é esse diálogo estabelecido do homem com Deus. E às vezes a pessoa, Deus está falando e ele não ouve, né? Eu pelo menos já perdi um bocado da audição. E às vezes minha mulher fala comigo, ela tem que falar muitas vezes, às vezes, eu falo, repete. Ela fala, eu não consegui entender, eu ouvi um barulho, não estou ouvindo nada. Eu não sei se ela fica nervosa, mas que ela olha para mim e dá uma risadinha, dá. Não sei se ela quer me chamar de velho surdo, não? Você lá no meu norte, no nordeste, se chamar de velho. Entendeu qual é o negócio? Então nós temos que ter ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Ouvidos para ouvir as coisas de Deus.
Será que no dia, lá no capítulo 6 de Isaías, no dia que o profeta teve aquela visão gloriosa, será que todos ouviram aqueles serafins cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos? Será que todos ouviram? Ou só Isaías ouviu? Será que todos viram? Ou só Isaías viu? A visão foi para Isaías. Não sei se os outros conseguiram ver, mas a Bíblia não fala que os outros, fala que Isaías viu. Se você tem uma relação íntima com Deus, Deus vai falar contigo, Deus vai se manifestar para você, você vai orar e Deus vai responder, e aquela resposta para você é para você. É para você. Então nesse diálogo nós somos iluminados por Deus em nossa consciência. Existem coisas que atrapalham esse relacionamento. E é por isso que o Pai Nosso diz: perdoa, Senhor, os nossos pecados. Por que isso vai atrapalhar? Se Deus é maior do que pecado? Tem coisas que Deus ultrapassa. Digamos, se tem uma pessoa em pecado na igreja, não vai impedir que Deus use, porque Deus vai trabalhar pela sua igreja. Mas se é uma pessoa isolada, vivendo em pecado diante de Deus, Deus não vai responder. A comunhão tem que ser restabelecida. E aqui nós vamos estudar também muita coisa do restabelecimento da comunhão para a oração. Aqui já está na hora de parar, né? Mas deixa eu andar mais um pouquinho. A oração é tão importante que nós devemos estar sempre orando. O que diz a palavra? Orai sem cessar. Por que nós devemos estar constantemente orando? Principalmente pela nossa comunhão com Deus. Está orando, está falando com o Senhor. Quantas vezes você fala com o Senhor por dia? Quanto tempo você tem para falar com o Senhor? Você acredita no que a palavra de Deus diz? Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Você confia no que a palavra de Deus diz? Acredita na resposta que Deus realmente dá? Não conheço a vida de vocês, mas a oração é o termômetro espiritual da vida do crente. Até tem gente que diz que quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Mas a oração é o termômetro espiritual da vida do crente. Por quê? Porque tem gente que tem medo de falar com Deus, que tem medo que Deus reprove. Você já viu quando aparece uma pessoa endemoniada na igreja, com pouca gente chega perto? A pessoa tem medo. Não, eu não estou preparado. Que papo é esse? Você tem que viver em oração. Tem que ter seus momentos de jejum se você é crente. A Bíblia não manda temer ao diabo. A Bíblia manda resistir ao diabo, firme na fé, e ele fugirá de vós. Resistir. Mas olha para resistir ao diabo, firme na fé, e ele fugirá de vós. Quando Jesus desce o monte e encontra os discípulos embaixo, eles estavam com um endemoniado. Olhar para Jesus, isso aí não dá conta. O homem disse: os teus discípulos não dão conta. Jesus disse: olha, tem uma casta de demônio que só com oração e jejum. Você pode estar em qualquer local e se manifestar um demônio. Você tem uma vida de oração? Você ora sem cessar? Você está orando sempre? Quando você ora, você sente que está falando com Deus? Tem muitas vezes que a pessoa ora e parece que não está chegando. Você já leu acerca de Abraão?
Deus fala com ele e manda ele sacrificar, ele vai oferecer um sacrifício. E quando ele está oferecendo um sacrifício, vem um sono muito pesado sobre ele. E quando vem aquele sono pesado, a Bíblia diz que acontece que aves de rapina, corvos, queriam roubar o sacrifício. E tinha que estar tangendo, e para estar tangendo ele tinha que estar acordado. É a nossa vida espiritual. Nós devemos estar oferecendo nossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, como um culto racional. Mas de vez em quando os olhos pesam, e nós temos que estar espantando os corvos. Os corvos são os maus pensamentos, são as coisas malignas que procuram atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Nós devemos resistir firme na fé, para que o diabo fuja de nós. E é interessante notar. Orar é difícil, é muito difícil. Quem disser que orar é fácil, orar é muito difícil na vida espiritual. Só que se você começa, você não tem vontade as primeiras vezes. Você sente um cansaço. Aparece alguma coisa para você fazer naquela hora. Sempre tem algo para atrapalhar, porque o diabo sabe que quem ora, fala com o Senhor e se torna uma pessoa vitoriosa. Porque o Senhor ouve a oração. Então, nesta luta que nós temos, exatamente que ter para começar a orar e aprender a orar. Pastor, não consigo. Por favor, a primeira semana, ore só 2 minutos. Na segunda muda para 4. Depois você vai aumentando. Daqui a pouco você vai ver uma coisa, que orar se torna uma coisa gostosa. Porque você resistiu o diabo com o desejo e o cansaço que colocou na sua vida. Você vai ver que você vai orar depois que você não vê o tempo passar. Você vai tendo aquela liberdade, você vai tendo aquela confiança, você vai tendo aquele diálogo com Deus através da oração, a tal ponto que você vai se edificando espiritualmente e você vai vencer todas as lutas e batalhas. Nós temos que começar a orar, aprender a orar, viver em oração, para que possamos ser vitoriosos em tudo. Vamos parar aqui mesmo. E na próxima quarta-feira, permitindo Deus, nós continuaremos a examinar ainda acerca da oração, né? Nós vamos entrar no versículo 5. Na quarta-feira ele diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que ele já receberá a recompensa. Nós vamos entrar exatamente nessa parte do versículo na próxima quarta-feira.